Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de 3x mais raiz quadrada de y ds sobre a curva y igual a x ao quadrado do ponto 0 e 0 ao ponto 1 e 1 meio. Muito bem, para podermos realizar essa integração, podemos nos servir do seguinte modelo. A integral sobre a curva c para f de x, y, uma função a duas variáveis independentes, ds, em que ds vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais, e aí nós vamos ter a derivada da função g de x, ou seja, g' de x, ao quadrado, dx. E nós vamos identificar agora cada uma das partes desse modelo. Nós temos aqui a nossa função f de xy expressa na integral. Então, esta aqui vai ser a nossa f de xy. Nós temos também a nossa função g de x representada por y igual a x ao quadrado. E temos o intervalo dado também. Bem, vamos então escrever esse modelo. Nós temos a integral, que vai de a até b, isto no eixo x. Então, nós temos aqui o a representado pelo 0 e o b representado pelo número 1. E nós vamos fazer f de x, e onde vemos o y aqui em nosso modelo, nós vamos escrever a g de x, procurando deixar essa função a uma variável independente somente. E vezes ds. ds nós já identificamos. Então, vamos escrevê-la aqui. Raiz quadrada de 1 mais a g', ou seja, a derivada da função g, ao quadrado, dx. Bem, vamos também coletar as informações para procurar realizar a integração solicitada. Já identificamos a f de xy. Já identificamos também a g de x. Agora nós precisamos buscar a g' de x. Então, vamos destacar aqui, mais uma vez, a g de x como sendo a x ao quadrado. Como precisamos da sua derivada, então g' de x vai ser igual a 2 que multiplica x. Nós precisamos também realizar a substituição de y por g de x. Façamos isso então. f de x, vamos escrever aqui antes a função, f de x y, que vai ser igual a 3x mais a raiz quadrada de y. E agora iremos substituir y, que estamos verificando aqui, por x ao quadrado. Fazendo isso, vamos ter f de x com o y sendo x ao quadrado. Vamos obter como consequência 3x mais a raiz quadrada de y, ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado. Já podemos simplificar, inclusive. Como consequência, como resultado, então, obteremos uma f de x, x ao quadrado, que seria f de xy, sendo igual a 3x mais x. Ou seja, a f de x, x ao quadrado, vai ser igual a 4 vezes x. Podemos iniciar agora a resolução da nossa integração com as substituições. Fazendo isso, então, nós vamos ter a integral de a até b. A já identificamos como sendo 0. Até b identificamos como sendo 1. Para f de x, g de x, ou seja, nós já sabemos que é 4x. Então, vamos colocar aqui 4x. Multiplicando a raiz quadrada de 1 mais g' de x ao quadrado. Então, vezes a raiz quadrada de 1 mais, e a g' de x também já conhecemos. Ela vale 2x, então vamos colocar 2x ao quadrado. E, finalmente, dx. Então, aqui dx. Bem, agora nós temos uma integração a uma variável para realizarmos. Vamos fazer isso então. Vamos verificar que nós temos na raiz quadrada 1 mais 2x ao quadrado, além, claro, da raiz quadrada. Para podermos resolver
vamos recordar que quando temos a raiz índice n de um número a elevado ao número m, podemos reescrever essa raiz como sendo a elevado a m sobre n. Então, nós vamos preparar a nossa integração nesse formato. Este 4 do 4x, como é uma constante e ainda não sabemos como ele poderá nos auxiliar, nós vamos, entre aspas, colocar fora do sinal de integração. Então, vamos fazer isso agora. Preparar a raiz e já resolver o quadrado que está interno a essa raiz. Então, nós temos 4, que multiplica a integral que vai de 0 até 1. Para a raiz quadrada, então, seguindo ao modelo que destacamos, vai ter 1 mais 2x ao quadrado como sendo o nosso a. Então, vamos escrever 1 mais, e já resolvendo 2x quadrado, vamos obter 4x ao quadrado, elevado a. Perceba que nós temos aqui o radicando, que é quem está dentro da raiz, elevado a 1. O índice aqui é 2. Então, nós vamos fazer o a, que é toda essa expressão aqui. Lembrando que o a não é o a do intervalo, mas é o a do modelo da raiz. Ele vai estar elevado a m, que é o nosso número 1 do expoente, sobre n, que é o 2 do índice. Então, nós vamos ter 1 mais 4x² elevado ao meio, multiplicado pelo x, e aí dx. Bem, para fazer esta integração, podemos nos servir do seguinte modelo. A integral de uma função u elevado a n du vai ser igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante de integração, caso não estivéssemos tratando de uma integração que seja definida, que é esse o caso. Como ela é definida, então não necessitamos destacar aqui a constante de integração. Como ainda nós não estamos falando do intervalo, aqui eu vou destacar apenas como lembrança de como esta fórmula se configura na maioria dos formulários que conhecemos. Bem, a nossa função u é esta expressão aqui. Então, se ela é a u, nós temos u igual a 1 mais 4x ao quadrado. Nós precisamos da sua derivada du para realizar a integração. Então, a du vem de derivarmos 1 mais 4x². Nesse caso, a derivada do 1 é 0, por ser constante, e a do 4x² vai ser 8x dx. Pois bem, se verificarmos na nossa função, vamos ver que u está lá, n é 1 sobre 2, mas 8x dx não está presente. Logo, nós precisamos completar com o número 8 para podermos ter a função du aqui expressa. Mas no momento em que nós colocamos com 8, nós dividimos o 4 constante por 8, compensando essa multiplicação que realizamos. E agora podemos integrar no formato como já destacamos. Ou seja, essa integral agora poderá ser representada por... Vamos separar aqui. E nós vamos ter, então, lembrando que vai ser o u. Bom, vamos antes destacar aqui o 4/8, que é 1 sobre 2. Agora sim, nós vamos ter a integral como sendo u. A nossa u é 1 mais 4x ao quadrado elevado a n mais 1, que é 1 meio mais 1. 1 meio mais 1 pode ser representado por 2 vezes 1 do cálculo do mínimo múltiplo comum. Então, vai gerar mais 1. 1 mais 2 vezes 1, 2, sobre 2. Ou seja, 1 meio mais 1 será 3 sobre 2. Logo, vamos ter u elevado a n mais 1, ou seja, 3 meios, sobre n mais 1, que é 3 meios. Lembrando que estamos seguindo a este modelo. E isto tudo no intervalo dado de 0 até 1. Então, de 0 até 1. Vamos simplificar um pouco, melhorar a nossa expressão. Nós vamos ter, então, um meio que será repetido. Vamos escrever aqui um meio.
E esse 3 meios nós vamos multiplicar por 1 meio invertendo numerador com denominador, ou seja, vamos fazer 2 terços. E vamos devolver agora a nossa raiz para o seu lugar, ou seja, nós temos 1 mais 4x² elevado a 3 meios, que pode ser reescrito como sendo a raiz quadrada de 1 mais 4x² elevado a 3, na raiz quadrada. Se você quiser detalhar um pouco mais o que nós fizemos, observe com um pouco de cuidado este modelo vinculado ao radical que trabalhamos agora. E isso no intervalo que vai de 0 até o número 1. Podemos simplificar mais? Sim, podemos. Dividimos 2 por 2 e aí nós vamos ter uma expressão que pode ser escrita como sendo 1 terço e que vai multiplicar a raiz quadrada de 1 mais 4x² elevado a 3, no intervalo que vai de 0 até 1. Bem, aqui nós podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo para nos auxiliar a concluir essa integração. Esse teorema nos garante o seguinte: se nós tivermos a integral de uma função de x dx no intervalo que vai de a até b, nós podemos, ao realizar a integração, fazer f de b menos f de a. Só vou fazer uma pequena correção com o nosso f aqui. Então, aqui vai ser a integral de a até b para f de x minúsculo, que é a derivada, e f de b menos f de a com este f maiúsculo, que é a nossa primitiva, ou seja, a função antes da derivação, ou também chamada de antiderivada. Bem, aplicando então o teorema fundamental do cálculo aqui na nossa expressão, nesta expressão aqui, nós poderemos fazer então f de b, ou seja, f de 1, que é o intervalo superior. Então, este daqui é o nosso b. Menos f de a, f de 0. O 0 é o intervalo inferior. Substituindo, então, essas expressões, nós vamos obter, lembrando que é no resultado da integração que realizamos, 1 terço, que multiplica, e tem toda a expressão ali. Vamos fazer raiz quadrada de, e vamos fazer 1 mais 4 vezes o f de b é o f de 1. Então, é 1 ao quadrado. E tudo ao cubo. Menos f de a. Então, essa primeira expressão aqui é o f de b. Menos f de a. Então, vamos escrever aqui menos a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes. E agora é 0 ao quadrado e tudo ao cubo. Simplificando um pouco mais a nossa expressão, vamos ter então 1 terço que irá multiplicar. Nós temos a raiz quadrada de 1 mais 1 ao quadrado é 1, vezes 4 é 4 mesmo, e isto elevado a 3, menos a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado é 0, mais 1 é 1, ao cubo é 1 mesmo. Então, está aqui a nossa expressão. Continuando um pouquinho mais, vamos ganhar um pouco de espaço aqui e depois nós somente colocaremos o resultado aqui. Então, fazendo isto, indo em busca desse resultado, então nós vamos obter como consequência, vamos até colocar aqui com um pouco mais de espaço, é 1 terço, que vai multiplicar. Então, nós tínhamos de lá raiz quadrada de 1 mais 4, toda a expressão ao cubo, e menos a raiz quadrada de 1 ao cubo. Vamos verificar se é isso mesmo? Então, nós temos 1 mais 4 ao cubo, menos 1 ao cubo, e toda a expressão multiplicada por 1 terço. Então, fechou direitinho. E agora simplificamos. Vamos ter 1 terço, que irá multiplicar a raiz quadrada de 1 mais 4 ao cubo é 5 ao cubo, menos raiz quadrada de 1 ao cubo é 1 mesmo. Em seguida, nós temos 1 terço. Nós podemos manipular o 5 ao cubo de modo que nos interesse,
E uma das formas seria escrever 5 ao cubo como sendo 5 ao quadrado vezes 5, menos a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Na sequência, vamos obter um terço que multiplicará. Separamos aqui a raiz, fazendo raiz de 5 ao quadrado podemos escrever como 25 vezes a raiz quadrada de 5, e menos o número 1. Em seguida, nós temos um terço que vai multiplicar a raiz de 25, que é 5, raiz quadrada de 5, menos 1. E esta já é uma resposta possível. Ou podemos também escrever 5 raiz quadrada de 5, menos 1, toda a expressão, sobre 3. 5 raiz quadrada de 5 menos 1 terços. Essa é a resposta para a nossa expressão, para a nossa integração. Então, vamos destacar aqui. 5 raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 3. Pronto. Ok, galera? Então, com esse resultado, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!